Olá, meus queridos, a paz do nosso Senhor Jesus. Neste momento, quero meditar um pouquinho juntamente com os irmãos na palavra de Deus. Se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, somente o versículo de número 5 para a nossa meditação nesta noite, que nos diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Queridos, estamos diante de uma história verídica, a qual a Bíblia vai nos falar sobre um grande homem de Deus que andou nesta terra. Falamos do apóstolo Pedro, mas também quero citar a igreja de Cristo, que estava recentemente tinha sido recentemente inaugurado na terra, pois passara-se o dia de Pentecostes e agora Deus estava usando a igreja poderosamente na terra. E através de Deus está usando a igreja poderosamente. É óbvio que as forças das trevas se revoltam, né? Não fica nada contente quando vê Deus usando alguém na terra. Portanto, eu quero já dizer a você que se você está fazendo a obra de Deus, tem alguém que não está feliz, tem alguém que está irado, está aplicando jeito para que você desanime, você pare nesta caminhada. Mas eu quero te dizer uma coisa: permaneça firme, porque se alguém se levanta para fazer a obra de Deus, algo vai se levantar oposto, vai se opor contra a obra de Deus. Só que, se você manter na posição, tu não está sozinho nesta peleja. A vitória é certa em nome de Jesus. E naquele tempo se levantou Herodes, por que não dizer usado pelo próprio Satanás, para batalhar, para lutar contra a obra de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que operando Deus, quem impedirá? Vai haver levante, isso é óbvio, vai haver levante. Só que a Bíblia vai dizer no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 24, que assim como o Senhor pensou, se fará, e como ele determinou, se efetuará. Não te preocupe, irmão. Os pensamentos de Deus é o que prevalece. Não importa o que o teu inimigo pensa de você, mas o que prevalece são os pensamentos de Deus. Se Deus te chamou para esta obra, mesmo no meio das aflições, no meio das lutas, continue firme nesta peleja, porque Deus é contigo na terra. E então, levantando Herodes, começou a prender, começando por Tiago, e o matou, sendo ele o primeiro mártir entre os apóstolos. E havendo matado Tiago, viu que os judeus se alegraram com aquilo, prenderam também Pedro e o lançou na prisão. Mas a Bíblia vai dizer, no versículo a qual nós acabamos de ler, versículo de número 15, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia constante oração por ele a Deus. Eu quero falar sobre o poder da intercessão. Pedro estava na prisão, guardado, pois foi designado 4 quaternas de soldado para que o guardasse. Ou seja, era 4 soldados para cada vigília da noite.
Então Pedro estava como se fosse uma prisão de segurança máxima. Mas só que o projeto era grande para manter Pedro na prisão. Mas só que não importa qual é o projeto que tentaram fazer para te parar, para te prender, Deus é maior e Ele pode despedaçar com o império das trevas e fazer com que você continue fazendo a obra de Deus. A Bíblia vai dizer que ele estava ali, preso, com segurança máxima. Mas a Bíblia vai dizer que havia constante oração da igreja. Eu quero te dizer, não importa aonde está alguém que você deseja que venha para a presença de Deus. Não importa onde está alguém da sua família, seja irmão, pai, filho, filha, não importa qual é o projeto que fora feito, que fora tramado nas trevas para tentar prender esse alguém no mundo de pecado. Se alguém está na prisão, se alguém está na prisão espiritual, sinta as cadeias caindo por terra nesta noite. Porque se você tão somente buscar a Deus, se você clamar a Deus, se você buscar a Deus em oração, se você buscar crendo, eu quero te dizer, as cadeias cairão e o nome do Senhor será glorificado. E a Bíblia vai dizer que estando Pedro dormindo, de repentemente raiou uma luz na prisão. Porque a igreja clamando ao Senhor, Deus enviou um anjo na prisão. Não importa, meu irmão, minha irmã, aonde está o teu filho, aonde está o teu irmão, teu pai, tua mãe, tua irmã, seja alguém da tua família, não importa onde estiver, mas neste momento eu te convido para interceder por esta pessoa. Coloca a tua fé em ação, porque o mesmo Deus que enviou o anjo na prisão para que soltasse Pedro, Pedro estava dormindo, de repente resplandeceu uma luz na prisão, e ele pensou que estava até sonhando. E quando ele se levantou, ouvindo a ordem daquele ser que estava ali dentro da prisão, dizendo: Pedro, levanta-te, cinge com tua capa e siga-me. Quando Pedro levantou as algemas, as cadeias caíram por terra. Eu quero te dizer, cadeias estão caindo por terra nesta noite, porque eu ministro sobre a tua vida, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, aonde estiver aquela pessoa que você tem clamado por ele. Eu estou debaixo da autoridade da palavra que fala sobre o poder da intercessão. A igreja intercedia por Pedro, e enquanto a igreja estava intercedendo, enquanto a igreja estava em oração, Deus enviou um anjo na prisão e soltou Pedro. E naquele momento em que Pedro se levantou, caminhando-se Pedro, acompanhando aquele homem, aquele ser de branco, aquele anjo que estava na prisão, o portão que era gigante, humanamente era difícil abrir aquele portão, mas quando eles caminharam, o portão abriu-se automaticamente. E ele foi solto, e quando ele chegou do outro lado, o anjo apartou dele, e ele viu que se tornava uma realidade. Eu quero te dizer uma coisa, não é um sonho, é uma realidade. Deus está entrando em providência em favor de alguém da tua família. Neste momento, ao ministrar esta palavra, eu quero que você tome posse desta palavra, eu quero que você tome posse desta vitória nesta noite. Sinta as cadeias caindo por terra. Eu não sei qual é o projeto que fizeram para prender alguém da tua família, para prender alguém que você tem clamado em favor dele, mas neste momento, após esta palavra, a qual nós estamos falando sobre o poder da intercessão, eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, para colocar a tua fé em ação, e nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. E eu quero te dizer, cadeias cairão por terra, as algemas
cairão nesta noite, para a glória do nome do Senhor. Aonde você estiver neste momento, eu quero neste momento chamar a tua atenção por esta palavra, o poder da intercessão. Porque o Deus que nós servimos é um Deus vivo e é um Deus que tudo pode. Então, neste momento, eu te convido para orar e eu quero que você crê e todo o mal cairá por terra. E neste momento, diante desta palavra, é que nós vemos aqui a ação de Deus através da intercessão. Eu te convido agora para orar, coloca a tua mão no teu coração. Eu quero que, se você estiver enfermo, ponha a mão na sua enfermidade. Não importa o que foi se levantado para tentar prender a tua vida, parar a tua vida. Mas neste momento eu quero te dizer, sinta neste momento todo o mal caindo por terra. Liga o teu pensamento no céu. Amado Deus, eterno e soberano Pai. Neste momento, Senhor, para a honra e a glória do nome do Senhor. Aonde estiver essa pessoa, Senhor da glória, nós unimos a força agora, unimos a fé em oração e colocamos a nossa fé em ação. Deus, vá de encontro agora a esta pessoa, aonde estiver, ó Deus, essa pessoa, Pai, que está nos vícios, que está nas drogas, que está, ó Pai querido, perdido neste mundo de pecado. Esta pessoa, Pai querido, que está presa nos vícios, que não consegue se soltar sozinho, mas neste momento, ó Pai, que haja manifestação da Tua mão forte, que pode quebrar as cadeias, que todo mal caia por terra neste momento. Meu irmão, minha irmã, tome posse neste momento, tome posse neste momento. Lembra agora de alguém que você tem clamado neste momento e sinta agora as cadeias se quebrarem, sinta agora as correntes se quebrarem, sinta agora porta de prisões se abrir em nome de Jesus. Tome posse desta vitória para a glória do Eterno em nome de Jesus. Amém? Seja abençoado.